Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estou aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor para passar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Meus irmãos, hoje eu vou falar de um assunto que tem que ser tratado. Amém, meus irmãos? Tem que ser falado, tem que ser examinado, né? No nome do Senhor Jesus. Porque hoje em dia, meus irmãos, a palhaçada no meio evangélico, no meio do cristianismo, está muito grande. Hoje a brincadeira, irmãos, está tão grande que o evangelho não está sendo mais levado a sério. Louvado seja Deus. Não está mais sendo tratado com temor, aquele temor de Deus, né? Porque, meus irmãos, hoje em dia, quando o homem ele vai expulsar o demônio, hoje em dia, o camarada ele põe a mão na pessoa, a pessoa manifesta o demônio, mas ele não expulsa. Aí ele começa a falar com o demônio, começa a conversar com o demônio, com o diabo, e começa ali a perguntar, a fazer pergunta. O que você quer fazer com a vida dela? O que você quer fazer com a vida dele? Irmãos, todo mundo sabe que o diabo, o ladrão, não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Aí você vai ficar perguntando para o demônio o que ele quer fazer com aquela alma, o que ele quer fazer com aquela vida, com aquela família. João 10:10, o ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aí o que acontece? Aí a pessoa cai endemoniada, aí tem pregadores por aí que lança um paninho por cima da pessoa. E deixa a pessoa deitada lá e vai pôr a mão no outro. E aquela alma lá, será que não está sofrendo? Aquela vida lá, será que não está sendo oprimida pelo diabo? Será que não está sendo oprimida por Satanás? Aí, esses bandos de mercenários, eles vêm brincar, irmãos, com as almas. Brincar com as vidas que Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Aí manifesta o demônio, põe a pessoa no chão, o demônio no chão e lança um paninho em cima. É brincadeira, irmãos. Aí fica falando, dialogando com o demônio. Aí ficam brincando. Por quê? Porque querem ser reconhecidos. Esses pregadores querem ser reconhecidos. Aí eles vêm dizer, ó o poder de Deus, ó o poder de Deus. Isso daí não é poder de Deus, não. Não é poder de Deus, não. Ah, o demônio entrou debaixo da cama, debaixo da mesa. Por que deitou lá embaixo? Por que o diabo entrou debaixo da cama? Incorporado na pessoa, é claro. Por quê? Porque eles ficam brincando, irmãos. Aonde que o diabo não vai obedecer o nome de Jesus? Se você usar o nome de Jesus, você faz ele ficar de joelho nos teus pés. Mas é por causa do nome do Senhor Jesus. Aí vem mostrar vídeo. Aí vem fazer vídeos aí no YouTube, né? Para se mostrar, para se aparecer. E dizer, ó o poder de Deus, ó o homem de Deus aqui. Isso daí não é poder de Deus, não. O verdadeiro poder de Deus é o Evangelho sendo anunciado. É esta palavra sendo anunciada. É esta palavra sendo pregada. Porque o apóstolo Paulo ele disse, Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. É o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho, irmãos, para a salvação de todo aquele que crê. Aí vem dizer que o poder de Deus é o poder de Deus. Não é poder de Deus não, meu amigo. É o nome do Senhor Jesus sendo anunciado. É o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aí agora você vê aqui, irmãos, em Marcos capítulo 1, versículo 34. Veja, fique de olho na palavra do Senhor. Examine a palavra e veja se Jesus ficava conversando com o demônio. Vê se Jesus ficava, irmãos, mandando os discípulos colocar paninho em cima do endemoniado caído no chão. Você não vê isso daí na Bíblia, não. Você não vê na Bíblia, não, irmãos. Jesus fazendo essas palhaçadas que hoje em dia é feito. Hoje as igrejas estão virando circo. Pode ser até igreja de doutrina, irmão. Não importa se é de doutrina ou não. Se é dessa doutrina, se prega a verdade ou não. Aí fica essas palhaçadas aí, irmão. Vai fazer visita, o demônio manifesta, aí fica gravando o demônio falando, né? Aí fica mostrando o demônio falando. Não, é porque a irmã está ali pintada,
de maquiagem, tá ali com brinco, tá aí com esmalte na unha, aí tem que manifestar o demônio tem que ficar falando que é dele essas coisas, para o povo acreditar. E a palavra serve para quê? E a Bíblia serve para quê? Não é para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Aí começa a deixar o demônio pregar. Aí começa a deixar o demônio falar dentro da igreja. O único que tem que ser falado, o único que tem que falar, o único de quem nós temos que falar, irmãos, é do Senhor Salvador Jesus Cristo. É o único que tem que ter voz dentro de um culto. É o Espírito Santo de Deus que tem que ter voz dentro da igreja, irmão. Não os demônios ficar falando, o esmalte é meu, a maquiagem é minha, cortar o cabelo é meu, a pomba gira fala, aquele outro demônio fala. Aonde que você vê isso daí na Bíblia, irmãos? O nome de demônio? O único nome que eu sei que existe é a legião, que Jesus perguntou uma vez. Jesus falou uma vez, Jesus só perguntou uma vez. Qual é o teu nome? O diabo falou legião, porque somos muitos. E acabou, Jesus expulsou, acabou. Olha, você não vê Jesus falando, irmãos, com demônio toda hora, todo momento não. Foi uma vez só. Aí os pregadores toda vez quer falar com o demônio, conversar com o demônio. Agora veja aqui em Marcos 1:34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Louvado seja Deus. Eu estou com outra Bíblia aqui, ó. Louvado seja Deus. Aí você vai ver aí, Jesus curou os enfermos, curou. Devemos curar os enfermos usando o nome de Jesus? Devemos. Temos que fazer isso. Jesus nos chamou para isso. Devemos expulsar os demônios? Devemos expulsar, não conversar com o demônio, irmão. Jesus não deixava os demônios falar, porque os demônios conheciam a Jesus. Aí você vê esses pregadores falando com o demônio, fazendo o demônio pular, fazendo o demônio virar cambalhota, fazer estrelinha, bananeira. Pelo amor de Deus, irmão. Isso daí é brincadeiragem, coisa de menino. Não vê na Bíblia essas brincadeiras não, irmãos. Não vê na Bíblia essas palhaçadas não. Então eu quero deixar esse alerta. Tomar cuidado. Ficar brincando com coisa séria. Aí vem dizer a anjo, traz aqui não sei o que, uma espada. Traz um arco. Traz não sei o que para mim agora. É o arco que vai expulsar o demônio? É a espada que vai expulsar o demônio? É o escudo? É o arco e flecha que vai expulsar o demônio? Não. É o nome do Senhor Jesus. Você não vê Paulo fazendo essas brincadeiragens. Aonde que você vê Paulo pedindo para anjo, irmão, trazer não sei o que na mão dele para expulsar demônio? A única coisa que Paulo usava era o nome do Senhor Jesus. A única coisa que Paulo usava era o nome do Senhor Jesus para expulsar os demônios. Aleluia. Jesus não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Aí esses homens querem ficar conversando com o demônio, mandando o demônio fazer isso, fazer aquilo. Para quê? Para eles serem reconhecidos como homens de Deus. Para eles se aparecerem. Para eles serem chamados de homens de Deus. Olha que homem de Deus expulsa os demônios. Não quer dizer nada. Porque lá em Mateus 7:21, muitos naquele dia, Jesus disse, vão me dizer, Senhor, Senhor, teu nome expulsei demônios. Teu nome curei, fiz maravilhas. Em teu nome profetizei, preguei. Mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci, vós que praticais iniquidade. Então não quer dizer nada expulsar demônio. Porque você pode expulsar demônio até estando no pecado. Pode estar no adultério lascado. Pode estar no mundo da prostituição profundo. Mas se você usar o nome de Jesus, você expulsa o demônio. Porque o nome de Jesus tem poder. Não que nós temos poder. Louvado seja Deus. Aí você vê aqui, agora em Lucas capítulo 10, versículo 17. A missão dos 70. Jesus mandou expulsar o demônio, Jesus mandou curar os enfermos e pregar o evangelho do reino. Aí você vê aqui, ó, 10, 17 de Lucas. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí os discípulos voltaram alegres, Senhor, até os demônios nos obedecem. Aleluia, quando a gente expulsa eles, eles saem, mas é por causa do nome do Senhor. Aí Jesus disse, no 18, disse-lhe Jesus, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões
e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Ou seja, Jesus falou, eu dou o poder para vocês, mas que poder que é? O nome de Jesus. É o nome de Jesus. Eu estou dando esse poder para você, é o nome, é o meu nome, Jesus está dizendo. É o meu nome. Esse é o meu poder, o nome. Louvado seja Deus. Porque Jesus, irmãos, aleluia, foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses, louvado seja Deus 2:5. Aí você vê, irmãos, essa palhaçada. Não é bíblico ficar falando com o demônio, conversando com o demônio. Não é bíblico, irmãos, deixar a pessoa lá endemoniada, caída no chão, com um pano em cima. Pelo amor de Deus, parem com essas folias, parem com essas coisas, essas palhaçadas. Não é de Deus, não é de Jesus essas coisas não. Não é coisa do Espírito Santo não. Se uma pessoa está endemoniada, é porque ela está oprimida por Satanás, porque ela está oprimida pelas forças das trevas. Louvado seja Deus. E nós fomos enviados para expulsar demônio, não conversar com o demônio. Aqui eu vou ler de novo esse Marcos 1:34, porque é profundo, ó. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então você vai ver, se tem gente, se tem pregador ou pregadora conversando, falando com o demônio, perguntando coisa a demônio, falando com o demônio, é porque ele, ela quer ser reconhecido na terra. E quem busca reconhecimento, irmãos, busca a sua própria glória. E aí você vê, aquele que busca a sua própria glória não é nada diante do Senhor, porque o Senhor exalta aqueles que se humilham. Louvado seja Deus. Aí você fica com esse versículo aqui. Jesus não deixava falar aos demônios. Aí hoje você vê dentro das igrejas os demônios falando, não, a maquiagem é minha, não, o brinco é meu. Embora, irmãos, não é bíblico essas coisas, as servas de Deus não devem usar. As servas de Deus têm que ser puras, santas, diferenciadas. Louvado seja Deus. Mulheres castas, mulheres de oração, de jejum. Louvado seja Deus. Mas como que eu vou pregar contra essas coisas? É mostrando dentro da palavra, dentro da Bíblia, irmão. Não é demônio manifestando e demônio ficar pregando aí, falando que isso é meu, isso, aquilo é dele, né? Meu não, né? Louvado seja do demônio, do diabo. Aí tem que estar manifestando demônio toda vez para pregar para a igreja, falar que isso é dele, falar que aquilo outro é dele? Não, nós temos a palavra. A única coisa que liberta é a palavra, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Louvado seja Deus. Então, irmãos, tomem cuidado. É esse alerta que eu deixo para a igreja. Senti, estava orando. Deus é testemunha. Estava aqui orando e senti de trazer essa palavra. Porque as brincadeiras estão grandes, irmãos. Está grande, brincando com a alma, brincando com vida. Deixando a alma caída lá no chão, né? Com um paninho em cima. Pelo amor de Deus, expulsa logo essa desgraça. Expulsa logo esse demônio. Usa o nome de Jesus, expulsa ele. E não fica achando aí que a pessoa está liberta. Depois que o demônio manifesta, é expulso. Que a pessoa não está liberta. Ó a fúria do diabo, ó. É bem na hora da mensagem, passa moto, irmão, passa carro acelerando, passa caminhão acelerando, trator acelerando. Louvado seja, porque a palavra é poderosa, irmão. O diabo não gosta da palavra. Louvado seja, ele não gosta desse livro aqui, irmãos. Não gosta da verdade. Então não fica achando que quando você expulsar um demônio de uma pessoa, a pessoa está liberta, não quer dizer nada. Esse negócio dom de libertação, pelo amor de Deus, o que liberta é a palavra. Então você tem que ter o dom da palavra. O dom da sabedoria da palavra, que é um dos 9 dons que está lá, 1 Coríntios 12. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí fica aí. Não, expulsei o demônio dessa pessoa, agora ela está liberta. Não vai fumar mais, não vai beber mais. Mentira. Porque se ela não abandonar o pecado, se ela não abandonar a pinga, a cachaça, as drogas, o cigarro, a prostituição, o adultério, as vaidades, a maquiagem, se esse camarada não abandonar o futebol, o diabo volta tudo de novo, irmãos. Você pode expulsar 1000 vezes o demônio daquela mesma pessoa, mas se ela não abandonar o pecado, não adianta, irmãos. Não adianta ficar expulsando e dizer que a pessoa está liberta, não está. Porque a única coisa que liberta é a palavra. Amém, meus irmãos? Compartilhe essa mensagem aqui, que é coisa de Deus, irmão. É coisa do Senhor, coisa do céu.
palavra viva, palavra pura, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu não estou nesse canal para brincar, estou aqui para falar a verdade, estou aqui para pregar a palavra do Senhor, santa e verdadeira, irmãos, digna de toda aceitação. E quem não aceitar esse ensino aqui, infelizmente está fora do padrão bíblico, está fora do padrão da palavra, irmãos. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Deus continua abençoando cada um que ouviu até aqui. Compartilhe, dê seu like, inscreva-se aqui no canal para você ficar inteirado das mensagens do Senhor. Amém, meus irmãos? Compartilhe, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.